Boa noite. São 6h01, quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Eu sou Cristina Mara. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. Comarca de Divinópolis inaugura a unidade de APAC. Memória do Judiciário coloca à disposição acervo documental histórico, Cadeirante que caiu de ônibus urbano receberá indenização. STF retoma julgamento que analisa se militares devem ser julgados na Justiça Comum ou na Justiça Militar por crimes contra civis. Você está ouvindo o TJ Minas Notícias, segunda edição. Foi inaugurada hoje, na comarca de Divinópolis, no centro-oeste de Minas, uma unidade da APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados. Detalhes com o repórter Marco Aurélio Franco. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Divinópolis é a de número 47 em Minas Gerais, estado pioneiro na implantação desse modelo humanizado de prisão. Em todo o Brasil, são 64 APACs em funcionamento. Nesse modelo, idealizado pelo jornalista Mário Toboni, não existem guardas penitenciários, os recuperandos são chamados pelo próprio nome e são eles mesmos que cuidam da prisão. A APAC de Divinópolis foi inaugurada em uma cerimônia toda especial. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, participou junto com os desembargadores Júlio César Gutierrez, Antônio Carlos Cruvinel, o juiz convocado Evaldo Gavaza, a desembargadora Márcia Milanês, outros magistrados e autoridades da região. A mais nova APAC do estado vai abrigar 240 recuperandos, como o Adenice Santos, que no dia da inauguração já trabalhava na limpeza do lugar. Para ele, que saiu do sistema prisional comum, é uma vida nova que se inicia. Esse processo de eu vir para a APAC mudou muito a minha vida, porque quando a APAC me acolheu, eu vim de roupa vermelha de lá para cá. Quando eu pisei no portão da APAC, aí é outro processo. O recuperando não chama de apelido e nem de preso aqui dentro da APAC. Chama pelo nome. Vida completamente nova, mudou toda a minha vida. A minha meta hoje, o meu objetivo é acabar os meus estudos aqui na APAC e ainda trabalhar e ajudar os outros recuperandos. Os resultados apresentados pelo sistema APAC são animadores, enquanto no sistema penitenciário a taxa de reincidência é de 85%. Nas APACs, menos de 14% dos recuperandos voltam ao mundo do crime. Nas APACs femininas, esse índice é ainda menor, 2,84%. O presidente José Arthur Filho falou sobre esse modelo humanizado de prisão. Minas Gerais é o principal estado nessa questão apaquiana. São muitas APACs que funcionam perfeitamente bem. Os presos, eles mesmos resolvem por si mesmos. A cadeia fica livre, eles podem trabalhar, se reinserir na sociedade. É uma forma de inclusão. Tirar esse preconceito, mais uma vez dizendo, e tratá-lo de forma adequada. Todos nós podemos errar e temos que ter chance de sermos reinseridos na sociedade. A APAC de Divinópolis custou cerca de 4 milhões de reais. Boa parte desses recursos veio das penas pecuniárias, que são medidas alternativas à prisão em crimes de menor potencial ofensivo. De acordo com o juiz diretor do Foro da Comarca de Divinópolis, Marlúcio Teixeira de Carvalho, parte dos recuperandos que vai cumprir pena na APAC virá de uma unidade prisional tradicional que fica bem em frente, do outro lado da rua. Alguns com certeza virão do presídio e outros pela própria fixação da pena, aí já iniciam na APAC. Aí depende do perfil de cada um, isso aí é estudado. A outra notícia importante foi a instalação aqui em Divinópolis de uma unidade do PAI-PJ, o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário, vinculado ao programa Novos Rumos. A desembargadora Márcia Milanês, coordenadora geral do programa, fez o descerramento da placa que marcou a inclusão de Divinópolis no PAI-PJ. É uma demanda antiga nossa, porque nós estávamos usando o serviço de Itaúna.
quando fizemos o mutirão em 2020, detectamos vários pacientes que necessitavam de auxílio, dificultando ir a Itaúna, de Itaúna para cá. Então, a demanda antiga é um dia assim, muito feliz para todos nós. De Divinópolis, na região centro-oeste de Minas, Marco Aurélio Franco. O primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Alberto Vilas Boas, participa neste momento da solenidade de posse da nova direção do TCE, Tribunal de Contas do Estado, eleita para o biênio 2023-2024. O magistrado representa o presidente do TJMG, desembargador José Arthur Filho, no evento. A presidência do TCE será ocupada pelo conselheiro Gilberto Diniz e a vice-presidência pelo conselheiro Durval Ângelo. O conselheiro decano da Casa, Vanderlei Ávila, será o corregedor do Tribunal de Contas. Nesta semana, o TJMG fez uma homenagem ao conselheiro Mauri Torres em reconhecimento ao trabalho realizado no TCE nos últimos 2 anos. Memória do Judiciário do TJMG coloca à disposição acervo documental histórico. As informações com Flávia Carneiro. Boa noite, Flávia. Boa noite, Cristina. Boa noite a todos. Entre os documentos estão processos judiciais centenários, como inventários e testamentos, que podem ser baixados de forma gratuita em alta resolução no portal do MEJUD, Museu da Memória do Judiciário Mineiro. O acervo, que em boa parte é inédito, cresce mês a mês, à medida que os documentos são higienizados, catalogados e digitalizados. Há 9 autos datados do século XVIII, inclusive a Carta de Alforria de Chica da Silva. O documento mais antigo é um fragmento do livro de registros de testamentos de 1743 do Cerro, uma das primeiras comarcas de Minas Gerais. Entre as preciosidades mais recentes está a documentação do erro judiciário envolvendo os irmãos Naves de Araguari, obrigados a confessar um crime que não cometeram e condenados em 1938, eles passaram mais de 8 anos presos. O trabalho de preservação da memória desenvolvido pelo TJMG é pioneiro e de excelência, tendo inspirado a criação de setores análogos em outras cortes e instituições brasileiras. O acervo poderá subsidiar a produção de conhecimento em diversas áreas de forma gratuita, sistematizada e organizada, já que historiadores e pesquisadores podem baixar com um clique documentos no portal do MEJUD no www.museudojudiciariomineiro.com.br. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Flávia Carneiro. A seguir, no próximo bloco, cadeirante que caiu de ônibus urbano receberá indenização. E ainda, STF retoma julgamento que analisa se militares devem ser julgados na Justiça Comum ou na Justiça Militar por crimes contra civis. Agora são 6h09. Voltamos em instantes. Cadeirante que caiu de ônibus urbano receberá indenização. Renata Marques tem as informações. O acidente foi em Belo Horizonte. A cadeirante estava no ônibus e, na hora do desembarque, foi posicionada no elevador pela operadora do equipamento, que teria descido de maneira irregular, provocando a queda da passageira. Com o impacto, a vítima fraturou uma das mãos. A empresa de transporte sustentou que nem o motorista nem a agente de bordo agiram com imprudência ou negligência. Alegou ainda que a falha do equipamento teria sido provocada por uma fatalidade, não sendo de responsabilidade da aviação indenizar a vítima. Em primeira instância, a Justiça ponderou que cabia à empresa provar a culpa da passageira para se eximir da responsabilidade. Como isso não ocorreu, foi estipulada uma indenização no valor de R$ 5.000 por danos morais. A mulher recorreu e o valor da sentença foi alterado para R$ 15.000. Do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, repórter Renata Marques. STF retoma julgamento que analisa se militares devem ser julgados na Justiça Comum ou na Justiça Militar por crimes contra civis. Detalhes com a repórter Fernanda Porto.
Esse tema começou a ser analisado pelo STF, mas foi suspenso com um pedido de vista. E agora volta a ser julgado no plenário virtual. Foi a Procuradoria-Geral da República que entrou com a ação no STF que questiona a Lei Complementar de 1999. A norma ampliou a competência da Justiça Militar para processar e julgar crimes que não estão diretamente ligados às funções das Forças Armadas. Na Justiça Militar, os julgamentos são feitos por 10 juízes militares e 5 civis. Para a PGR, o envolvimento de juízes militares, inclusive alguns sem formação jurídica, violam a imparcialidade para analisar os casos que chegam até os tribunais. Até agora, 5 ministros já votaram. Os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso seguiram o entendimento do relator, ministro aposentado Marco Aurélio, no sentido de que a lei é constitucional. Já os ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski divergiram. Rádio Justiça, de Brasília, Fernanda Porto. Magistrados e servidores do TJMG realizaram uma viagem técnica a São Paulo e Brasília no início deste mês para realizar pesquisas de benchmarking junto a instituições financeiras. O objetivo foi aprimorar o conhecimento sobre processos estruturais nas áreas de processamento de dados e cibersegurança para a evolução do parque tecnológico do TJMG. O foco é colaborar no desenvolvimento do projeto de modernização da infraestrutura da DIRFOR, Diretoria Executiva de Informática do TJMG, dentro do Programa de Transformação Digital. Agora são 6h14. O TJ Minas Notícias, segunda edição, fica por aqui. Você pode acompanhar também o TJ Minas Notícias no YouTube, na íntegra, com imagem direta aqui do estúdio da Rádio TJ Minas. Acesse o portal tjmg.jus.br. No final da página, há links de acesso à TV TJ Minas e à Rádio TJ Minas. Siga também o Tribunal no Instagram, @TJMGOficial. Continue acompanhando a programação da Rádio TJ Minas. Uma boa noite para você e até amanhã.